crianças de 4 a 8 anos. Essa semana, deixa eu esperar todo mundo chegar no lugar, se sentar, organizar a sua vida. Então, todo mundo organizar a sua vida aí, a gente começa. Esperar. Essa semana nós começamos o projeto Samaritano. Eu digo aos irmãos que eu particularmente na sexta-feira estava muito apreensivo. Os irmãos lembram que sexta-feira foi muita chuva. E nós ficamos pensando, nós convidamos muitas famílias do Fernando Lobo e do Antônio Martins, do ateamento Antônio Martins, e ficamos apreensivos se essas famílias iriam. E aí, não é essa, né? Fernando Lobo? Não. Ele está emocionado. É do projeto. Você copiou tudo. Você pegou no meu pendrive. É o que estava fora, as fotos que estavam abertas fora da pasta. Pronto, aí chegou. Muito bem, essa equipe aí, essa equipe abençoada, a Nilza, a nossa irmã Jandira, a Licinha, a Leu, esse pessoal que desde cedinho já estavam preparando o alimento ali na cozinha, uma luta muito grande. Ok, pode passando. Olha aí, eu esperava, pensava que vinham poucas, nós tivemos 33 mulheres aqui conosco presentes nessa sexta-feira, né? Pode ficando, vamos tirando de um lado, tirando do outro. Esse é o momento que a gente fazia a reflexão. Pode ficando, passando. Ok. Nós tivemos 35 mulheres. Olha aí. Muita chuva, mas elas vieram. Né? Isso é um momento que a gente pegou as lembrancinhas, fizemos um sorteio de alguns brindes. Né? Pode ficando, pode passando, um sorteio de alguns brindes. A irmã Bela estava conosco, a Ana Lúcia estava conosco, a Marizene também estava conosco aqui ajudando. Né? Pode passando, ok, pode passando. Pode passando, ok. Esse é o momento do jantar, né? Esse é o momento que nós preparamos ali o jantar, um jantar muito gostoso. É o momento que elas estavam jantando, né? Pode passar. Aí as irmãs ali, a irmã Fifa também chegou para ajudar. A irmã Miriam, estava o grupo, né? O pessoal do Samaritano estava todo. Carla, Miriam, Inês, Ana Paula. Esse é um momento de descontração. Maria de Jesus também chegou depois do seu trabalho para dar a mão. Seu trabalho com as crianças também foi servido às crianças. Nesse dia nós separamos os adultos das crianças. Enquanto eu ficava aqui com os adultos, a irmã Eliana, o Inês ficou com as crianças. E essa equipe aí, aqui estava, aí Carla já tinha ido com a Ana Paula.
O que é que vocês viram aí que está faltando? Homem, é verdade. Só tinha o pastor Rinaldo e um homem ali, não é? Esse é um trabalho para a gente se envolver. Então você que é homem, vem ajudar. Eu cheguei aqui antes das 2 horas para botar a cadeira lá, armar a mesa, botar a cadeira, correr para um lado, correr para o outro, mais pessoas ajudando, né? Porque, irmãos, é essencial que os irmãos possam estar orando pelo projeto samaritano. Deus colocou nas nossas mãos, olha, Deus colocou nas nossas mãos essas 35 famílias. Vai ser uma luta semanal. É uma responsabilidade. Olha a responsabilidade. É uma responsabilidade que é de toda sexta-feira, não é? De trazer uma palavra, uma programação para os adultos, para as crianças, mas é privilégio de Deus. Privilégio de Deus, não é? E nós queremos contar com jovens, fazer um teatro. Sexta-feira nós não tínhamos ninguém para tocar aqui, para reprovar também, nós não tivemos, né? Então é um trabalho para toda a igreja, porque é um momento que a gente consegue e a gente prepara-se para mostrar do amor de Deus para essas famílias, não é? Mostrar o amor de Deus para essas famílias. Muito bem, nós estamos falando do DIP, o domingo da igreja perseguida, não é? Na verdade, irmãos, há hoje no mundo, presta atenção para você entender, há hoje no mundo um movimento de intensa perseguição a cristãos em vários países do mundo. Ali, olha, esse é o mapa da perseguição mundial. Esse é o mapa da perseguição, é o mapa que a missão Portas Abertas prepara todo ano. E aí vocês estão vendo que nas áreas, dessas áreas que estão coloridas, eu tenho perseguições mais acentuadas. Então, eu começo com laranja, a perseguição alta, tá certo? A unidade ali mais severa, e a vermelha é uma perseguição intensa. Nós temos visto isso. No começo do ano, a revista Isto É publicou uma pesquisa. Eu queria que nos dar esses dois, que você visse comigo essa pesquisa. Olha a pesquisa que eles colocaram sobre a intolerância. Não quer ir? Fechar esses programas, né? Fecha esses programas. No slide 2. Pegou? Aí, olha ali, intolerância religiosa. Do lado de cá é o que a Isto É constatou. Vocês estão vendo aí, a intolerância religiosa. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. 70 milhões de cristãos é muita gente. Desse total, 45 milhões somente no século XX. E nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram mortos nos últimos 10 anos. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Isso é religioso, colocou. A cada 5 minutos um cristão é assassinado. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Quer dizer, nos países onde há uma concentração maior de islamismo, não é? A perseguição é mais intensa. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições. E ali de lado eu coloquei assim: na lista dos 10 países em que mais há perseguição aos cristãos, 6 são muçulmanos, 3 são comunistas e 1 é budista. Olha o que eu estou colocando: 6 muçulmanos, 6 países muçulmanos, 3 são comunistas e 1 é budista. Os países comunistas
onde a maior perseguição de cristãos é a Coreia do Norte, o Vietnã e o Laos. A Coreia do Norte é o país número 1 em perseguição cristã. No seu boletim aí, olha aí no seu boletim, há uma informação que foi posta no seu boletim, dá uma olhadinha no seu boletim, há uma informação que eu coloquei sobre a Coreia do Norte. Estima-se que 50 na parte dentro, 50 a 70 mil cristãos sofrem diariamente em campos de trabalho forçado norte-coreanos. Olha a situação. É o país que mais persegue cristãos no mundo todo. Não é? Slide 3. Iraque e Síria. Nos últimos anos, a maioria dos cristãos fugiu somente com a roupa do corpo. Vocês viram o vídeo dos cristãos morando em barracas. Eles tiveram que fugir, porque senão encontrariam a morte. Eles estavam sendo perseguidos. Então, para que eles não morressem, eles tiveram que fugir. E muitos fugiram. A maioria fugiu apenas com a roupa. A maioria fugiu apenas com a roupa do corpo. E o Estado Islâmico quer acabar com os cristãos. Os países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. Veja, no Brasil nós temos muitas e muitas religiões. Essa mudança de religião, eu sou católico, vou para o evangélico, ou quero ir para o espiritismo, alguma outra, isso aí não é vedado. Cada brasileiro tem direito de fazer escolha. Nos países muçulmanos essa escolha inexiste. Você é cristão ou você é muçulmano, você não pode se converter ao islamismo. Se converter ao islamismo significa que você está prestes a perder sua vida, família, perder seus bens, perder sua casa, perder o seu dinheiro, perder o seu emprego, perder tudo que você tem. Presta atenção para você entender isso. Na Nigéria, o outro vídeo que a gente tem, na Nigéria, não é? Olha aí, na Nigéria, ataques constantes do Boko Haram, é outro grupo, sequestrou mais de 200 meninas cristãs na região de Chibok. Mais de 200 meninas cristãs, aí as mães com os documentos das crianças que foram sequestradas, mas nada tem mudado. Na Colômbia, outro slide, na Colômbia, o Conselho Evangélico de Igrejas na Colômbia indica que mais de 400 igrejas já foram fechadas e cerca de 150 pastores foram mortos por guerrilheiros desde 1998. Essa é a situação da perseguição. A nossa irmã, ali na hora de orar, a nossa irmã FIFA está orando pelos missionários. Eles precisam FIFA, mas a gente precisa lembrar, inclusive você recebeu, quando você entrou hoje, o calendário de oração, então você está orando. A gente precisa lembrar que os missionários praticamente inexistem nesses países. Praticamente inexistem. Precisamos orar, irmãos, porque os nossos irmãos são igrejas perseguidas. E aí a pergunta vai aparecer: o que é que eu tenho a ver com o pessoal que está tão distante de mim? O que é que eu tenho a ver com o pessoal com quem não fala a minha língua? Eu não sei a língua deles. O que é que eu tenho a ver com esse pessoal que eu vou chegar até a minha morte? Não vou chegar a visitar a Coreia do Norte, e nem o Vietnã, e nem o Laos, nem o Iraque, nem Síria. O que é que eu tenho a ver com eles? E aí você vai abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Porque essa noite nós queremos pensar um pouco nisso, refletir um pouco nisso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 4. Há uma palavra aí para nós pensarmos. Efésios 4, 4. Efésios capítulo 4 e o versículo 4.
texto está dizendo assim, Efésios 4:4. Há somente um que, irmãos? Um corpo. Quando ele fala de há somente um corpo, ele está falando de quem aqui? De quem que ele está falando? Da igreja. Não existe a igreja batista de Lagoa do Carro, corpo, aqui. Não existe a igreja evangélica batista na Coreia do Norte, outro corpo lá. Não existe a igreja batista lá do Iraque e outro corpo lá. Só tem um corpo. E esse corpo que é a igreja é que envolve todos os convertidos, seja em Lagoa do Carro, seja lá no Iraque, seja na Síria, seja os nossos irmãos que estão lá refugiados, seja lá na Coreia do Norte. Só existe um corpo. O versículo 4 diz: há somente um corpo e um só Espírito. No versículo 5 ele diz o quê? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que é que ele está dizendo? Ele está falando o que Lucas falou aqui antes, de unidade. Nós somos uma unidade. A igreja de Jesus é composta não só pela igreja batista do Carro, só pelos crentes aqui no Brasil, mas ela é composta pelos servos de Deus de todo mundo. Então, o que é que eu tenho a ver com aquele grupo, aquele pessoal que está sendo refugiado, aquele pessoal que está lá na Coreia do Norte, aqueles cristãos que estão no campo de trabalho forçados, aqueles pastores que estão na hora dessa numa prisão? O que é que eu tenho a ver com eles? Primeiro, nós somos da mesma família, nós somos um só corpo, e aí nós temos um só Senhor, e nós temos apenas um Pai. Por favor, o outro slide traz essa verdade aí. Olha, quando um membro sofre, vamos ter juntos comigo? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quer dizer que nós precisamos ter uma visão, a visão de Deus. Precisamos ter uma visão global. Nós não podemos ficarmos apenas preocupados com o nosso mundo. Lagoa do Carro. Irmãos, há pessoas brancas que nessa hora estão dentro de uma prisão, simplesmente, Flávio, porque eles creem que Jesus é o único Salvador e que não há outro Deus a não ser Jesus. Pessoas que, por causa da sua fé, perderam. Existem cristãos hoje, agora, enquanto a gente está aqui, que estão dentro de matas, dentro das selvas, escondidos, com medo, porque senão morreriam queimados. São irmãos nossos. Então nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos pensar assim, que eles são eles e nós somos nós. A nossa visão precisa se voltar para eles. Sabe por quê? Presta atenção, amados. Porque eles são perseguidos. Posta o outro slide. Olha, irmãos que estão assim, olha. Irmãos estão sendo torturados. Não é torturados por outra coisa a não ser por esse nome. Coloca o nome agora. Por esse nome. Eles são perseguidos pela mesma causa, pela mesma razão que nós somos e nós seremos um dia. É esse nome que eles carregam, é esse nome que gera toda a oposição, é esse nome que carrega toda a perseguição. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 20, Jesus diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. E aí, amados, aí, queridos, Mateus capítulo 10, e o versículo 22, essa verdade é corroborada, é enfatizada
capítulo 10, 22, olha o que Jesus diz assim: sereis odiados de todos. Se você achou, de todos por causa de quê? Por causa do meu nome. Você não vai ser odiado por conta da sua cor, você não vai ser odiado por conta da sua posição social, você não vai ser odiado por conta do seu partido político, você não vai ser odiado porque é de um partido ou do outro, você vai ser odiado por causa do nome de Jesus. É isso que ele está dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. É esse nome que os muçulmanos não suportam. É esse nome que os budistas não suportam. É esse nome que os hinduístas não suportam. Porque é esse nome que contraria tudo. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é o que para os que se perdem? É loucura para os que se perdem. As pessoas não conseguem entender como no nome o homem pode encontrar perdão. Para os hinduístas, eles precisam da reencarnação para ter os seus pecados purificados. Os muçulmanos, eles precisam seguir à risca o Alcorão, mas precisam seguir os seus rituais religiosos. Jesus está fora disso. Foi um profeta, mas não Salvador. Irmãos, é esse nome que os nossos irmãos cristãos carregam, que faz com que toda perseguição aconteça. Tudo tem a ver com negar a Jesus. Tudo tem a ver contra aquilo que Jesus representa. Podem perceber, vocês que estão aqui comigo, você conversa com uma pessoa sobre Deus, está tudo bem. As pessoas aceitam, as pessoas concordam. Quando você começa a falar de Jesus e de que elas precisam tomar uma decisão lá de Jesus, o que é que as pessoas dizem? Lá vem você com essa conversa. Só tem Jesus lá na sua igreja. Lá vem você com essa história. Eu tenho Jesus desde que eu nasci. Olha se não é. É esse nome, irmãos. Agora, a perseguição é apenas lá na Síria ou no Iraque. A perseguição existe aqui em Lagoa. Não tão ofensiva, tão letal, como nesses lugares em que as pessoas vão para a cadeia, para as prisões e morrem. Mas a opressão aqui, a perseguição toma forma de indiferença, toma forma aqui de exclusão de um grupo. Basta você começar a sustentar os valores que o cristianismo prega. Basta você sustentar os valores que Jesus prega. Basta você ir contrário à corrente desse mundo, e aí você vai começar. Paulo vai dizer a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Os jovens que estão aqui, vocês que estão numa escola, numa faculdade, quantos professores não se encontram ateístas, materialistas, que pregam abertamente dentro da sala de aula as suas ideologias e seus pensamentos? Se você for falar, você muitas vezes vai ser um sozinho no meio de um grupo que vai terminar me excluindo. Isso é perseguição também. Isso não deixa de ser perseguição. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa a vocês: vai aumentar, porque é palavra de Deus. Domingo passado eu preguei em Frei Miguelinho, e eu preguei aos irmãos sobre a vinda de Jesus. E eu preguei lá sobre o mistério da iniquidade que já começa a operar nesse mundo e a preparação para o anticristo que havia de vir. E eu dizia aos irmãos que isso não aconteceria. A vinda de Jesus não aconteceria, não, sem que viesse uma grande tribulação e uma perseguição muito grande.
as coisas estão começando a vir. Hoje, quando eu digo que família criada por Deus é a família entre um homem e uma mulher, aonde eu estiver dizendo, dependendo de onde eu estiver, isso gera o quê? Indignação. As pessoas vão dizer que você é preconceituoso, que você é fanático. As pessoas vão dizer que você só quer ser melhor do que os outros. E muitos vão dizer que isso é homofobia. Tem nada a ver. As coisas não acontecem e vejam, mas isso é o que a palavra de Deus diz. As coisas começam a surgir. Presta atenção comigo. Presta atenção comigo. O que é que nós temos a ver com os irmãos lá do Iraque e da Síria? Nós temos a ver porque somos uma família só. Nós somos um corpo só. Nós temos a ver, sabe por quê? Porque eles carregam o mesmo nome que nós carregamos, o nome de Jesus. Eles carregam esse mesmo nome, tá certo? E aí ser cristão é pensar como Cristo, é agir como Cristo, é sustentar valores morais e éticos cristãos. Isso é que é ser cristão. Agora, assim como esse nome traz salvação, assim como esse nome traz perdão, assim como o nome de Jesus traz libertação, não se engane não, irmãos. Esse nome também traz oposição, esse nome traz indiferença, esse nome traz ódio, esse nome traz perseguição. E a Bíblia diz que quando os tempos começarem a se aproximar da vinda do Mestre, isso se tornará muito claro. Se tornará muito claro. O que é que eu devo fazer, irmão, na hora da perseguição? Por favor, outro slide. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, Pedro vai dizer que eu devo me alegrar. Pastor, eu estou sendo perseguido. Eu devo me alegrar. Capítulo 4 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aleluia. Parece um paradoxo, né? Eu estou apanhando e devo me alegrar. Mas não foi o que aconteceu quando os apóstolos entraram no Sinédrio e o Sinédrio bateu neles, castigou-os. A Bíblia diz que eles saíram do Sinédrio alegres, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez quando ele foi preso, ele amarrado no trono, depois de ter sido castigado. A Bíblia diz que à meia-noite ele fazia o quê? E cantava. Ele orava e cantava. Alegrar-me no sentido de uma, de que eu estou participando daquilo que o Senhor Jesus participou, e eu estou sendo havido digno de participar daquilo, do sofrimento que ele participou. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, essa verdade ela é destacada também quando ele fala das bem-aventuranças, e a palavra diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se, regozijem-se, porque o galardão de vocês nos céus é grande. Vocês estão sofrendo pelo Cordeiro. Vocês estão sofrendo e vocês estão sofrendo pelo Cordeiro. A outra coisa que nós devemos fazer, eu coloquei ali, olha, orar pelos perseguidores. Estão amaldiçoando você, abençoe eles. Estão perseguindo você, ore por eles. Às vezes a gente está no trabalho, está na escola, tem um professor, e muitos cristãos, ao invés de orar
ficam desejando que aquele sujeito suma, ou que era bom que ele morresse, era bom que ele fosse afastado, tirado dessa função, porque está me pressionando. Quantos cristãos muitas vezes estão assim? A palavra de Deus disse que eu tenho que fazer diferente. Eu preciso orar, eu preciso abençoar aqueles que estão me amaldiçoando. Eu preciso fazer diferença, porque eu preciso fazer exatamente como Jesus fez quando estava lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Quer dizer, a atitude que eu tenho que ter, irmãos, é a atitude de Jesus. Presta atenção comigo agora. Presta atenção comigo. Você é cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é ser como Jesus. Ser cristão é ter o caráter de Jesus. É pensar como Jesus pensaria ou pensa. É ter as atitudes que Jesus tem e teve. Isso é ser cristão. Na perseguição eu mostro quem eu sou. Quantos que na perseguição desistem? Quantos que para ficarem num grupinho dentro da faculdade terminam se omitindo, se calando? Quantos que dentro de um trabalho para não entrar em confronto terminam deixando de anunciar o Evangelho? Meu irmão, ser cristão não é só vir para a igreja. Ser cristão não é só dar o dízimo. Você pode vir para a igreja, dar o dízimo e não ser cristão. Ser cristão tem a ver com ser como Jesus é. Deus queria, na hora que isso fosse tanto verdade, Mandela, Marizene, Deus queria, Marcos, que isso fosse tão verdade na nossa vida, que Ele nos deu o seu próprio Espírito. O Espírito de Cristo veio habitar na vida de nós, para que, através da ação do Espírito de Deus, nós começássemos a mostrar na nossa vida quem? O velho eu, o velho homem ou o Senhor Jesus? O Senhor Jesus. Então você está aqui não para ser o que tem sido até hoje, ou o que foi antes de conhecer Jesus. Você está aqui, e ser cristão não é apenas levantar a mão e vir para a igreja nos domingos, aprender alguns hinos, participar de alguns departamentos. Ser cristão é ser como Jesus, vendendo água, feito Fernando, trabalhando no hospital, feito Flávio, trabalhando de enfermeira, feito Manuela, fazendo ligações elétricas como Chiquinho, dando aula como Ivonei, aonde você for, estando na van, feito Uber na hora que vai para a universidade, em casa. Nós somos cristãos porque nós levamos a marca do Mestre, levamos a marca de Jesus. Isso é ser cristão. Talvez, irmãos, muitos de nós não somos perseguidos porque nós não temos mostrado isso. Nós temos nos conformado a esse mundo. E se nós nos conformamos a esse mundo, vamos ser perseguidos? Nós somos iguais a ele. Se nós formos, se a nossa luz não brilha, a gente incomoda ninguém. Se a nossa luz não brilha, nós não incomodamos ninguém. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, a palavra, Jesus falando para a igreja, diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. A palavra é ser fiel até a morte. Na hora da perseguição, eu sou chamado para ser fiel e fiel até a morte. Mas há uma recompensa, por favor, vou usar isso. No meio de tudo isso, qual é a recompensa que eu tenho? O outro vai. Foi demais. Aí, olha aí, eu preciso passar primeiro pela coroa dos filhos.
para receber a coroa da vida. A coroa da vida será atribuída ao tribunal de Cristo para os cristãos que são fiéis, os cristãos que amaram Ele, que se agarraram a Ele, os cristãos que perderam as suas vidas por Cristo, para que na eternidade pudessem reinar. Essa de fato é a salvação. Essa de fato é a salvação da alma. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, quantas pessoas que deixam de entregar a vida a Jesus por conta do pai, da mãe, da família, do esposo, da esposa. Quantas pessoas que preferem não sofrer com Cristo e a desfrutarem do conforto que esse mundo oferece. Mas a Bíblia diz que certamente deles não será a coroa, deles não será a coroa da vida. Pensa nisso comigo. Seguir Jesus, para seguir Jesus eu preciso pagar um preço. Para seguir Jesus eu preciso pagar o preço. A grande pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Jovem, para seguir Jesus, você que está namorando noivo, para seguir Jesus tem que pagar o preço da santidade. É incrível como nos filmes hoje, o cara está conhecendo o outro, daqui a pouco vai estar na cama já. Ligeirinho, vai para a cama, daqui a pouco se separa. Né? É como o mundo age. Seguir Jesus significa pagar o preço de santidade. Seguir Jesus significa pagar o preço do meu trabalho, porque esse trabalho exige que eu faça algo contrário à palavra de Deus. O que é que nós podemos fazer, irmãos, pelos que são perseguidos? E aí, por favor, outro slide. Engaje-se, eu coloquei aí, ó. Ore. Irmãos, pensa comigo. Às vezes você está aqui, Manicinha está aqui, Marcos está aqui, às vezes dá um desânimo para seguir Jesus, não dá não? Quantos irmãos que chegam aqui, pastor, estão tão aflitos, tão peleados? Imagine a gente aqui, que a gente pode ir para a igreja, cultuar publicamente, a gente pode sair com a Bíblia por aí, publicamente, mas imagine irmãos nossos, que numa hora dessas estão numa cadeia, numa prisão. Imagine irmãos nossos que nessa hora estão sendo perseguidos. Imagine irmãos nossos que nessa hora estão dentro de uma barraca, refugiados. Imagine irmãos nossos que nessa hora estão no Iraque. Nós recebemos o relato do missionário batista que está lá no Iraque. Se você pegar lá no site das Lindas Missões Mundiais, você não vai ver o nome dele verdadeiro e nem vai ver a foto, porque está lá escondido. E um dos relatos dizia que eles não podiam ficar, eles tinham que procurar um lugar mais seguro. Muitas vezes o lugar mais seguro para eles ficar dentro da casa era no corredor. Eles dormiam em pé no corredor, porque se fosse para o quarto, eles podiam vir bomba e matá-los. Eu vi alguns dizendo que podiam passar por tudo isso, mas eles não deixariam mirar. Existem igrejas que estão sendo servidas de refúgio para cristãos que perderam tudo. Irmãos, imagina comigo o sofrimento, Francisco, mocinho, que esse pessoal está passando. Você dorme à noite tranquilo. Eu sei que está uma onda de assalto aí, mas você dorme à noite, você não fica pensando: será que vai cair uma bomba aqui na minha casa? Será que a polícia vai entrar e vai sequestrar os meus filhos e eu vou perder o meu trabalho? Você não pensa nisso. Você vai dormir sabendo que amanhã de manhã ele vai abrir a loja dele, o outro vai para o trabalho, ele vai de madrugada lá para o ônibus. Mas esses irmãos acordam e não sabem como vai ser o dia, se no final do dia não estão mortos. Então, Everton, nós precisamos orar. Senhor, fortalece os teus servos que estão lá. Senhor, conforta os teus servos que estão lá. Senhor, anima os teus servos que estão lá. Senhor, abençoa os teus servos que estão ali. Precisamos orar por essas vidas, irmãos. Senhor, tem misericórdia dos teus servos. São irmãos nossos.
que estão passando por perseguição. São irmãos nossos que estão passando por luta e dificuldade. Nós precisamos orar por eles. Por favor, dá um outro clique aí. Esse é o testemunho de um nosso irmão lá na China. Olha o que ele diz: ao saber das orações dos irmãos, Deus me deu alento de fé, me permitindo continuar a confiar nele e me fazendo mais resoluto e corajoso. Há um outro testemunho. Pode dar um clique. Só deu um clique. Se você der mais de um minuto, quando ele disparar, ele dispara tudo. Deu um clique voltando agora. Aí, muito bem. Pastor Eduardo, lá na Síria. A morte pode vir do céu, no formato de uma bala perdida, mas do mesmo céu vem a chuva de bênçãos que restaura a nossa vida. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente acha que a nossa oração aqui não serve de nada. Mas na hora que o servo diz assim: Senhor, abençoa teu servo, eu não sei nem quem são, lá na Síria, lá no Iraque, lá na Coreia do Norte. A oração sua move Deus, e o conforto de Deus, o refrigério de Deus é derramado na vida dessas pessoas. Irmãos, nós podemos contribuir com os missionários que estão lá. Nós podemos contribuir com essa missão aí, Portas Abertas. A missão Portas Abertas começou, se você não leu ainda, existe um livro chamado O Contrabandista de Deus. O Contrabandista de Deus. Irmão André entrou aonde predominava o comunismo, com aquele fuscazinho que vocês viram, cheio de Bíblias. E na hora de passar pelo exército, iam descobrir a Bíblia, iam perder eles. Ele fez oração, e a gente deu oração telegrama. Geralmente, Samuel, a gente pede a Deus para abrir os olhos das pessoas, né? Ele pediu a Deus para cegar. Senhor, cega esses homens que vão olhar agora no carro. Você acredita, irmãos, que os oficiais, os soldados abriram o Fusca, abriram lá o Fusca todo, olharam para o lado do banco, mexeram no banco, olharam, a Bíblia estava ali dentro, e eles encontraram uma Bíblia. Deixaram o irmão André entrar. Foi o começo da missão Portas Abertas para entregar Bíblias. E esses irmãos, dá um clique aí, por favor. Olha aí, distribuição de Bíblias e materiais lá no Vietnã, Bíblias de literatura cristã lá na Ásia Central. Outro clique, por favor. Ele vai. Tenho fé que ele vai. Treinamento bíblico para pastores e líderes, porque Elias, um dos maiores problemas é nós não temos como mandar missionários para a Coreia do Norte, por exemplo. Então o que é que eles fazem? A ideia é treinar os crentes que estão lá, que não têm treinamento nenhum, para que eles se tornem os missionários de lá. Olha como isso é sério. Olha como é que funciona. A maioria do trabalho de Portas Abertas é feito na clandestinidade. Clandestinidade. Pode dar um clique. Distribuição de comida para refugiados iraquianos e sírios. Coloca lá no seu computador. Você vai ver refugiados, Síria e Iraque. Você vai ver, irmãos, a quantidade, a gente já vê nos jornais, de barracas, pessoas que estão lá sem nação, sem profissão, sem escola, dependendo do dia que as pessoas vão de fora para viver, fugindo de uma guerra étnica. Nós podemos fazer. Deus chamou você hoje aqui para dizer assim: eu vou, irmão, aceitar o seu desafio de orar pelos meus irmãos que estão longe de mim, mas estão sendo perseguidos. Deus chamou aqui para isso hoje.
Eu quero clamar ao Senhor todo dia. O Ministério de Missões deu uma ajudinha para vocês, porque colocou aqui, ó, vamos orar pelos cristãos perseguidos. E aí colocaram um calendário de oração, não é? Para que os irmãos possam estar orando pelos países perseguidos. Clame a Deus, irmãos. A oração de um justo pode o quê? Muito em seus efeitos. Clame a Deus. Segunda coisa, meu amado, contribua. Entra lá no site de Portas Abertas. Como é que eu posso ajudar Portas Abertas? Nós temos missionários nossos, missões mundiais também, que têm feito esse trabalho. Contribua. Mas terceira coisa, e aqui tem a ver com você aqui mesmo, não negue a sua fé. Não negocie os valores cristãos que você tem. Não negocie os valores cristãos. Anuncie a Jesus. Irmãos, não existe outro sabor de caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, não existe outra salvação no seu mestre. Então nós precisamos anunciar em amor do carro que só Jesus tem salvação, só Jesus pode libertar. Mas aí deixa eu convidar aqui, se você está nos visitando aqui nessa noite, eu não podia deixar passar isso. Se você está nos visitando nessa noite e você ainda, pastor, depois disso tudo que o senhor falou, você vai convidar alguém para entregar a vida a Jesus? Seguir Jesus significa pagar o preço, é verdade. Mas eu prefiro, Ângela, pagar o preço aqui. Eu prefiro passar pela luta aqui e receber a coroa da vida lá, do que aqui eu ter tudo o que o mundo possa oferecer e padecer na eternidade no inferno. Entende? Baixa a tua cabeça agora, por favor. Baixa a tua cabeça. Essa noite é a noite de você tomar uma decisão ao lado de Jesus.